Você sabia que além de livros de matemática, eu também escrevo livros de física voltados para concursos militares? Gente, eu sei que eu sou muito mais famoso pelo meu livro de matemática, principalmente pela coleção Elementos da Matemática, mas eu também dou aula de física e escrevo livro de física. Olha aqui, ó, Elementos da Física, volume de Mecânica 1, voltado para os concursos militares do ITA, IME, AFES, PSEX, enfim, todos os concursos militares. Ficou curioso? Aguarde a vinheta que eu vou mostrar aqui para vocês, página por página. Tudo bom, meus colegas bisurados do meu canal do YouTube do Tutor Militar? Tudo bom com vocês, meus queridos? Gente, eu vou fazer agora uma apresentação, uma mais detalhada, na verdade, de um dos livros que me deu mais prazer em escrever. Vocês devem me associar aí meus livros de matemática, são, lógico, são os meus livros mais vendidos, mas eu também escrevo e dou aulas de física, entendeu? Eu tenho livros de física escritos. Eu vou falar aqui agora de um livro que eu gosto bastante, que é o Elementos da Física, o Mecânica 1. Esse é o primeiro volume de uma coleção que eu já tenho 2 lançados, que é o Mecânica 1 e o Mecânica 2, uma coleção que eu vou terminar. Essa coleção, um dia ela vai estar completa com toda a física, eu não tenho pressa para isso, né? Mas, como eu disse, as pessoas me associam mais à matemática, mas eu também sou professor de física, tá, gente? Adoro dar aula de física e tudo mais. Dou aula dos dois, para ITA, IME, Olimpíada e tudo mais, sem problema nenhum, tá? O primeiro capítulo do Mecânica 1 é uma revisão de cálculo, cálculo voltado para a física. Então, aqui você tem uma revisão de limite, derivada e integral. Como é vamos dizer, um capítulo aqui introdutório no livro, aqui tem algumas questões propostas e tudo mais, ó, solução das propriedades demonstradas, mas assim, é aquele resumo, tá? É um capítulo bem resumido do que você precisa saber de cálculo para resolver questão de física. Basicamente é isso. Não avança muito, não. Isso não vai substituir um livro de matemática de cálculo. É apenas um capítulo que dá aquela passada, aquele mínimo que você tem que saber, né, de cálculo para conseguir fazer as questões de física. Aqui tem 13 questões esse capítulo. Então, é um capítulo resumido de cálculo, tá? Aí depois começa aqui a parte de princípios da dinâmica, tá? Então, você tem toda a parte aqui de princípio da dinâmica, a parte aqui de leis de Newton, tudo bonitinho, força-peso, olha aqui, gente, reação normal, tudo conceituado, não tem nada jogado aqui na hora. Olha o tanto de páginas de teoria, tá vendo? Força elástica, vínculos geométricos, olha só, tá vendo aqui, ó? E várias questões resolvidas. Olha, questões do ITA resolvidas, tá vendo? Questões do IME resolvidas, ITA, ó, ITA, tá vendo aí, ó? Questões da Olimpíada Brasileira de Física resolvidas. É um livro de alto nível, tá? IME 84, IME 85, olha só quantas questões resolvidas tem só dessa parte aqui. E olha o nível das questões, olha aqui, olha o nível das questões. Questões bem difíceis, olha só. Tá vendo aqui? São, nesse capítulo, dessa parte aí, acho que isso aqui foi a última, né? 22 questões só dessa parte a parte inicial de dinâmica. Depois, referenciais não inerciais. Também, toda a teoria, gente, o livro é todo fundamentado, tá? Toda a teoria e várias questões resolvidas. Só dessa parte aqui inicial, só a parte de... São 5 questões. Tá, de referencial não inercial. Aí depois as questões propostas, que eu acho que é o grande diferencial em relação a outros, olha. Essas questões elas estão organizadas em ordem de dificuldade. Exercícios de embasamento, olha só. Questões, tá vendo? Unesp, PUC, questões mais simples, tá vendo? Olha, Federal de Pernambuco, Mackenzie, FEI, Unesp, FUVEST de novo, AFA, tem questão do ITA, mais fáceis. FUVEST de novo, tá vendo? ITA, exercício de fixação, bem aqui, ó, bem aqui do outro lado aqui, bem aqui do lado, tá vendo? Ó?
fixação aí, tá vendo? Aí já são questões um pouquinho mais difíceis, questões de dificuldade média. Tá vendo aí, ó? O S, o FC, tá vendo aí, ó? O Unesp, Mackenzie, Federal de São Carlos, AFA, AMAN, FAAP, ITA, tá vendo? IME, tá vendo? Aí depois você vai chegar aqui na parte exercícios de aprofundamento. Aí são os mais difíceis. Aí praticamente só tem questão do ITA, do IME e de Olimpíada. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que está organizado o livro, isso em todos os capítulos, tá? É desse formato. Então, as questões estão em ordem de dificuldade. Essas propostas não estão resolvidas, elas têm um gabarito no final do livro. E são questões bem pesadas. Tá aqui, gente, bem pesadas. Depois pelos desenhos. Força de atrito. Força de atrito, gente, olha aqui. Tudo comentado, bonitinho, até, ó. Tudo, não tem esse negócio de não é um livro mais de exercício, não. Tem toda a teoria e tudo comentado por mim de maneira bem detalhada. Tá vendo aí, ó? Aceleração no plano inclinado áspero, corpo subindo no plano inclinado, todos os casos, olha. Força de atrito em duas dimensões e questões resolvidas. Várias questões resolvidas do ITA, do IME. Passou uma que era da Escola Naval, ó, IME, ITA, outro IME, outro do ITA. As questões resolvidas são praticamente todas do ITA e do IME, tá? E tem um livro voltado para o ITA e o IME, tá, gente? Só para deixar claro, tem aquelas questões lá de embasamento, como eu falei, mas é para o aluno e aumentando a dificuldade com o tempo. Gente, olha o detalhismo dos desenhos, da decomposição das forças, tá vendo? É tudo feito, olha só, ó, essa questão dificílima, tá vendo? Ó, só dessa parte aqui de atrito são 19 questões, todas difíceis. As questões propostas, embasamento, tá vendo aqui? Olha, embasamento, Mackenzie de novo, tá vendo aqui, ó? Federal de Pernambuco, Federal do Paraná, UESC, Unesp, Unifesp, Unicamp, SpaceX, embasamento tem essa letrinha E na frente do número da questão, tá vendo? É lógico de embasamento. Tem questão do IME de embasamento, quando a questão é mais fácil não tem problema nenhum. Exercício de fixação, aí tem o F na frente, tá vendo? O EM, o Unesp, Federal de Goiás, ó, o Federal de Uberlândia, o FRJ, Federal da Paraíba. Questões assim de nível médio, questões do ITA, nível médio, escola naval, tá vendo? Exercício de fixação, são aquelas questões de dificuldade média, tá? E aprofundamento é letra A na frente, tá vendo? O EL, escola naval, SpaceX, a ITA, IME, né? E Olimpíada também. Questões que eu inventei também. Então tá aí a parte de atrito, tá? Acabou, começa o capítulo de força centrípeta, com mais uma vez tudo demonstrado, gente. Tudo demonstrado, comentado, bonitinho, tá vendo aí, ó? Movimento pendular, olha aí, olha o detalhe do desenho que eu fiz, tá vendo? Forças no movimento não retilíneo, força centrífuga, exercício resolvido. Várias questões resolvidas, vamos ver quantas tem aqui só de força centrípeta, ó, tudo do ITA, tá vendo? ITA, IME, Olimpíada Brasileira de Física, Olimpíada Internacional de Física, tá vendo? Várias questões resolvidas. De centrípeta são 20 questões resolvidas. E as propostas naquele esquema de embasamento, fixação e aprofundamento, como vocês já viram nos capítulos. Vou passar mais rápido aqui, ainda tem vários capítulos para a gente ver. Tá aqui, ó, gente, tudo bonitinho, olha aqui, tá vendo? Repara que a numeração 0, quantas questões tem? Tem que somar as três categorias, mas só de aqui de aprofundamento são 35, mas 30 e tantas outras são praticamente 100 questões nesse capítulo. Trabalho e potência, tudo comentado, bonitinho a parte de integral aqui, tá vendo? Trabalho da força-peso, tá vendo aqui, gente? E várias questões resolvidas, ó. Trabalho da força elástica, não é eu vou insistir, não é um livro só de exercício. É um livro que tem toda a teoria e todo comentado. Trabalho da força de atrito cinético, tá aqui, gente, exercícios resolvidos. Certo? Aqui de trabalho, quantas são resolvidas? São, só para ver aqui a quantidade, tá? Essa aqui é a 12ª, a 13ª. Olha só de trabalho, 15, né? 15 questões, depois da parte de potência. É o capítulo de trabalho e potência, ó, usando derivada, tá vendo? Como tem que ser definido corretamente. Aí a parte aqui de potência tem quantas questões resolvidas? Tem 8. As propostas de trabalho e potência. Vou passar rápido aqui.
Gente, olha o nível das questões. Ó, tá vendo aqui? Ó, olha aqui, chega na parte de aprofundamento. Olha o nível das questões. Pelo desenho você vê, ó. O nível das questões, tá vendo que estão propostas questões de dificuldade bem difícil, questões compatíveis com a dificuldade do IT do IME. Energia mecânica, aqui muito bem conceituado, um capítulo que eu demorei muito para escrever, tudo demonstrado, todos os casos que você tem que saber de energia mecânica, com várias questões resolvidas. Vamos lá, vamos ver quantas questões resolvidas só de energia mecânica e olha a dificuldade das questões. Ó. Várias questões do ITA, do IME, tá vendo aqui, ó? Vamos ver quantas são? 23. Só de energia mecânica e as propostas. Tem. Tá? Então, olha o nível. Gente, esse capítulo é dificílimo. As questões propostas, bem difícil. Impulso e quantidade de movimento. Veja a parte de impulso toda comentada, centro de massa, usando integral, que é como tem que ser. Tá, gente? Mas você tem um suporte no começo de, olha aí. Cálculo centro de massa, quando tem orifício. Gente, tudo detalhado, tá? Corpo descendo no plano inclinado. Não está na parte de exercício, não está na parte de teoria. Eu explicando detalhe por detalhe. O sistema de massa variável. Tá vendo? Usando integral. E aqui a parte de exercício resolvido. Isso ainda não é colisão, tá? Isso é só a parte de conservação da quantidade de movimento, tá? Quantas questões são resolvidas? Quantas são? 23. Olha, do ITA, tá vendo aqui, ó? Questões de Olimpíada, IME, e as questões agora propostas. Mais uma vez divididas entre embasamento, fixação e aprofundamento, tá? E aqui a gente vai para o próximo caso. Olha o nível, olha pelos desenhos o nível das questões bem pesadas, tá? Colisão mecânica, a parte de choque, de colisões, olha aí. Tudo demonstrado, inclusive a fórmula, né, da expressão do coeficiente de restrição demonstrado. Não está falando que é uma definição, que é um grande erro de várias questões. Demonstrado, olha. Tá certo? Os tipos de colisões, tudo bonitinho, como é que é a variação da energia para cada tipo de colisão. Colisão oblíqua, na teoria, tá? Isso não está na teoria. Questões resolvidas, tá aqui, gente, de nível altíssimo esse livro, tá? Tudo que você precisa para ir bem na prova do ITA e do IME, tá? Se você quiser fazer coisa para especial, você pode também. Agora, é o nível mais acima, tá, gente? Quantas questões você tem? 22. Da parte de colisões, 22. Tá? E exercícios propostos. Se eu não me engano, esse aqui é o último capítulo desse livro. Olha só as questões propostas, gente. Da parte de colisões mecânicas. Ainda é fixação aqui, tá? E mesmo essas questões são boas. É na parte de aprofundamento que começa agora que as questões são mais difíceis ainda. Tá? Então tá aí, gente. Um livro essencial para a sua preparação. Certo? Um livro muito bom. Tá aqui, ó. Parte de colisões. Assim, ainda tem dinâmica da rotação. Tinha esquecido. É um apêndice, tá? Aqui eu falo da parte de inércia. Como é que você resolve esse tipo de questão. Isso caiu recentemente no ITA, né? Trabalho, teoria cinética e potência, quando você tem inércia. Então, só tem algumas questões resolvidas. É que a parte do gabarito das questões propostas. Tá? É um livro de altíssimo nível. É um livro que você precisa na sua preparação. E se você reparar, é no mesmo formato do meu livro de matemática. Ou seja, eu peguei toda a experiência que eu adquiri, escrevendo meu livro de matemática e passei para o livro de física. Ou seja, é como se fosse um livro do mesmo nível, né? Daqueles livros meus do Elementos da Matemática voltado para a física. Então, você que já gosta, vai fazer vestibular do ITA, do IME, da AFA, que tem uma prova difícil de física, né? Da Escola Naval, e você quer se preparar em alto nível, do mesmo nível que você se prepara para a matemática com os meus livros, adquire esse livro do Elementos da Física Mecânica, onde você vai estar totalmente preparado para fazer esse vestibular. Pode colocar sua dúvida nos comentários, eu vou estar respondendo sem problema nenhum. Aproveite, siga o canal, clique no sininho, dê essa força no meu canal. Eu tô indo lá, mas eu volto no futuro com mais conteúdos valiosos para você, meu concurseiro militar. Tô indo, gente. Tchau, tchau, meus queridos.